Olá, meu nome é Eurimar Guenquinol e eu sou estudante do curso de Física Médica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e juntamente com Leandro da Silva de Souza, segundo autor, Ana Quevedo, colaboradora, e Mirk Salomão Alva Sanches, orientador do trabalho, desenvolvemos o presente estudo, então que foi intitulado como Avaliação da Resposta Dosimétrica em Bracterapia Oftalmológica utilizando Topas e Penélope. Tumores nos olhos são relativamente raros e podem ter origem no próprio olho ou devido a alguma neoplasia metastática presente no paciente. Essas neoplasias são, na maioria dos casos, classificadas como retinoblastoma, que são mais frequentemente em crianças, melanomas de coroide e tumores superficiais, como, por exemplo, os carcinomas, melanomas de conjuntiva, tumores de pálpebra e linfomas oculares. As modalidades de tratamento para o controle tumoral no olho são a enucleação, a radioterapia, especificamente com feixe de partículas, ou ainda a bracterapia, que apresenta menores efeitos colaterais quando comparados às técnicas da radioterapia convencional, e também é menos invasiva em relação à enucleação. Aqui na figura 1, eu trouxe o exemplo de um esquema que representa o melanoma de coroide para a visualização. O tratamento dessas neoplasias utilizando a bracterapia permite administrar altas doses de radiação em um curto período de tempo, ou seja, um alto gradiente de dose, em determinados volumes do organismo. Nesse caso, então, o volume tumoral vai estar presente na região ocular e, portanto, essa região vai obter um maior controle tumoral e menor toxicidade em relação nos tecidos normais que são adjacentes a essa região. A dosimetria em bracterapia é de grande importância, devido à necessidade de garantir que a dose entregue ao paciente seja igual à dose prescrita. Mas a dosimetria desse tipo de fonte é algo complexo, devido ao alto gradiente de dose em regiões próximas à fonte. Essas fontes radioativas utilizadas em bracterapia oftalmológica são posicionadas em contato ou próximos da região a ser tratada, e administram um alto gradiente de dose em poucos milímetros de tecido, o que dificulta o uso de medidas experimentais de dosimetria para essas fontes. Por esse motivo, então, o relatório 72 do ICRU e o protocolo TG43 proposto pela APM recomendam o uso de simulação Monte Carlo para a determinação dos parâmetros dosimétricos desse tipo de fonte. Nesse sentido, então, diversos códigos computacionais baseados em simulação Monte Carlo, como o MCNP, Penélope, o EGS e o GEANT, têm sido utilizados para aplicações em radioterapia, com o objetivo de verificar a qualidade dos cálculos de dose absorvida. E sobre o método de Monte Carlo, ele em síntese consiste em utilizar a aleatoriedade dos dados para gerar resultados para problemas determinísticos. Então, o objetivo deste trabalho foi analisar e comparar a porcentagem de dose relativa ao longo do eixo central, obtida utilizando simulação Monte Carlo com o código TOPAS, com o código Penélope e com dados do ICRU. Foi simulado nesse trabalho um aplicador oftalmológico modelo CIA.20, produzido pela companhia Amersham. Este aplicador contém uma fonte de estronço em uma mistura equilibrada com ítrio 90, cujo decaimento ocorre por partículas beta de 0,55 e 2,27 megaelectronvolt, com meia-vida de 28,6 anos. O espectro de decaimento utilizado então está descrito na figura 2. Com essa finalidade, foi utilizado então o código de simulação TOPAS, que destaca-se entre os códigos de simulação baseados no método de Monte Carlo, por apresentar-se como uma ferramenta inovadora e acessível para o desenvolvimento de simulações avançadas em diversas aplicações médicas. Nesse código, então, está fundamentada uma série de modelos físicos do GEANT e modelos eletromagnéticos de baixa energia Penélope, e por isso, então, foi possível simular o transporte de partículas beta emitidas da fonte para o cálculo da deposição de dose, a qual possui a probabilidade de interação com a matéria. O modelo do aplicador que foi simulado é do tipo plano e a sua parte ativa da fonte possui 9 mm de diâmetro, enquanto o filtro e encapsulamento, ambos compostos por aço inoxidável, totalizam 12 mm de diâmetro. Além disso, um objeto simulador cilíndrico preenchido com água foi modelado
e colocado em contato com o aplicador para analisar a deposição de dose. A geometria da simulação foi reproduzida também no código de simulação Penelope, e ambas as geometrias são descritas pela figura 4. Em A, está a vista lateral com o código TOPAS, e em B, um corte axial da geometria com o pacote Penelope. Uma dose relativa ao longo do eixo central do aplicador foi calculada, com as doses depositadas em voxels de 0,5 mm3, utilizando a programação em linguagem Python. Então, ao obter a dose relativa ao longo do eixo central do aplicador, foram comparados dados do ICRU e do pacote Penelope, que são bem estabelecidos para a dosimetria em bracterapia, e na figura 13, então, é exibido o gráfico da dose relativa ao longo do eixo central, em função da profundidade, referentes ao TOPAS, ao ICRU e ao Penelope. Os dados utilizados para a comparação foram obtidos no plano central, na direção do eixo central do aplicador, que contém o maior gradiente de dose, utilizando normalização no ponto de referência de 1 mm. A maior incerteza para a deposição da dose foi de aproximadamente 0,01% no ponto de normalização para o TOPAS. Uma diferença máxima de aproximadamente 3,91% foi encontrada entre os dados comparados entre TOPAS e o ICRU, na profundidade de 1,6 mm aproximadamente. Comparando TOPAS e Penelope, foi encontrada uma maior diferença de 11,26% para a deposição de dose na profundidade de aproximadamente 4 mm. Quando comparados os dados entre os códigos computacionais e os dados do ICRU, nota-se então uma mesma tendência, e levando em consideração as incertezas encontradas, os dados encontram-se em concordância. Porém, para profundidades maiores que 3 mm, as incertezas encontradas pelo pacote Penelope são maiores que as encontradas no TOPAS. Possivelmente isso se deve ao modelo físico implementado por esse pacote computacional, e dessa forma, então, os resultados obtidos apresentaram a mesma tendência, o que indica o TOPAS como uma ferramenta promissora na dosimetria em bracterapia. Aqui, então, as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção.